Magazine dos golos da jornada de futebol, vamos olhar para as três divisões, a começar então pela primeira, jornada 10, Real 1, Belenenses 0, o único golo da partida foi da autoria de Lucas Pinto aos 28 minutos. O Cacém também venceu o Lornhanense por 1-0, o golo ocorreu na primeira parte, minuto 44, Cláudio Tipote. Futebol Benfica 1-0 Alta de Lisboa. Os 3 pontos foram garantidos com um golo de Rodrigo Pinto aos 16 minutos. Estoril 0 Loures 2, 48 minutos. Bruno Botas a fazer o 1-0 e o 2-0 na partida ao minuto 53 foi da autoria de Mada Pereira. Malveira 0, Oriental 0, não houve golos no relevado do Atlético Clube da Malveira. Olhamos já para o Olivais e Moscavide 1-1 com o 1º de dezembro B. Inaugurou o marcador Sandro Martinho para a equipa do Olivais e Moscavide, 6 minutos. E o empate surgiu aos 18 minutos, um golo alcançado então por Ricardo Fevereiro. Morteirense 2, Sacavenense 2, 1-0 para o Morteirense por Cristiano Tavares aos 26 minutos e depois também o 2-0 já na segunda parte, minuto 46, Alain Cunha marcou o segundo para o Morteirense, mas o Sacavenense conseguiu depois vir a empatar, primeiro com um golo de Gonçalo Canhoto aos 81 minutos e depois, já para lá do minuto 90, David Calderon deu o empate ao Sacavenense. O Iriceirense recebeu e venceu o Lourel por 3-1, mas começou a perder. Serginho, ao minuto 16, fez o 1-0. Só que antes do intervalo, Diogo Branco ainda empatou para o Iriceirense. E no segundo tempo foi então consumada a reviravolta. Aos 54 marcou Bernardo Galentinho e para lá do minuto 90 Leandro Moraes fez o 3-1 final para o conjunto da Ericeira. Na classificação, o Oriental é líder com 23 pontos, seguido pelo Iriceirense que tem 19, em zona de descida Morteirense, Alta de Lisboa e Olivais e Moscavide. Na segunda divisão, Série 1, também jornada 10, começamos a olhar para o Santiria Ponte-Rolense, 2-0, o 1-0, 55 minutos, João Moreira, e o 2-0 aos 60 foi da autoria de Cláudio Sousa, 2-0. Povoense perdeu em casa com o Jeromelo, 22 minutos, Fernando Luís fez o 1-0 e para lá do minuto 90, já perto do apito final, o Jeromelo fez o 2-0, Nelson Pereira. O Camarate perdeu em casa com o Mocifalense, 1-0 por Kevin Domingues. E o segundo por David Lopes, ao minuto 50. O golo do Camarate foi obtido aos 78 minutos, através de um pontapé de longe de Pedro Pereira. Bucelenses 2, Tujal 1. Foi o Tujal que começou a ganhar, José Semedo. O Bucelenses deu a volta com um golo aos 31 minutos de Paulo Carvalho. E já para lá dos 90... Osório Freitas deu então os 3 pontos ao Bucelenses no campo Júlio Camilo Alves. Bubadelense 2-2 com o carregado, o Silvio Neto marcou aos 30 e depois também marcou aos 35, colocando o Bubadelense a vencer por 2-0, bis de Silvio Neto, e o carregado conseguiu chegar ao empate
com um golo de Francisco André aos 46 minutos e aos 88, Ruben Ladislau. Olhamos ainda para o Vialonga 3, Vila Franca do Rosário 4. Grande jogo. Primeiro golo por Augusto Bassin. Empatou depois Ismael Martins. Só que Vila Franca do Rosário superiorizou-se muito no resto da primeira parte. David Henriques marcou aos 18 e depois também marcou aos 30 minutos, colocando o marcador em 1-3. E o 1-4 foi obtido aos 34 minutos através de Fortunato Alexandre. As equipas recolheram aos balneários então com este resultado. No segundo tempo o Vialonga conseguiu reduzir por Igor Sani aos 62 minutos e depois também por Daniel Lopes ao minuto 75. O resultado final: Vialonga 3, Vila Franca do Rosário 4. Cotada 1, Sobreirense 1, não recebemos imagens deste jogo. E Ponte Frielas 2, Alverca B 0, também não recebemos imagens. Na classificação lidera o Santiria, seguido pelo Ponte Frielas. Em zona de descida, Águias de Camarate e Ponte Rolense. Na Série 2, também jornada 10, olhamos já para o Damaiense Mãe Martins, 2-0, o primeiro golo, 47 minutos, Miguel Pereira. E o segundo, aos 64, por intermédio de Rui Nunes. Fontanhas 0, Santa Maria 1, único golo da partida, Tailson Semedo. Depois deste lance, vai então fazer o golo aos 53 minutos. Oeiras 1, Palmense 1, Manuel Branco inaugurou o marcador, canto direto, e o empate para o Palmense, para lá do minuto 90, António Pereira. Talaíde 2, Abóboda 1. Primeiro golo da partida por João Sousa, de bicicleta, para o Abóboda. E os golos do Talaíde, marcados aos 12 minutos por Joaquim Chongola e aos 73 por Frederico Silva. Linda Velha perdeu em casa com o Cascais, começou a ganhar, Ruben Cavaco aos 2 minutos, mas depois Tomás Mendes com um bis aos 54 minutos e aos 75 deu o triunfo ao Cascais por 2-1. O Santo António venceu o Carcavelos, 1-0 Vítor Antunes, o empate com um grande pontapé de Gustavo Curto. E na segunda parte, 65 minutos, Rafael Gomes fez o 2-1 para o Santo António. E aos 83, Guilherme Gomes converteu o 3-1 final no campo número 2 do estádio da Tapadinha. Águias da Mosgueira 2, Nova 5. Afonso, vamos já ver o primeiro golo por Afonso Ribeiro, um autogolo. Depois Rafael Simões, aos 38 minutos, marcou o primeiro da sua conta pessoal, viria a marcar o segundo, já vamos ver. Reduziu o Águias da Mosgueira por Marcelo Martins. E chegou mesmo ao empate por Daniel Sousa. 2-2 nesta altura, só que no mesmo minuto Rafael Simões, 51 minutos, colocou a nova SBE a vencer outra vez e visou, e Pedro Gonçalves aos 62 fez o 4-2, o 5-2 final foi conseguido aos 90 minutos por Diogo Moura.
O Tires goleou o bairro da Boa Vista por 6-1. Já estamos a ver todos os golos dessa partida. O Tires esteve a ganhar por 6-0, sendo que ao intervalo se registava o resultado de 3-0. E depois, na segunda parte, o Tires viria a marcar mais 3 golos e a sofrer 1. Ficando então o resultado final em 6-1. O Tires consegue mais 3 pontos e lidera a classificação desta Série 2 da 2ª Divisão. Estamos a olhar então para todos os golos desta partida. Este é o 6-0 convertido de penalti e depois o 6-1 para o bairro da Boa Vista. Foi então o resultado final. Na classificação, o Tires lidera com 22 pontos e seguido por Santa Maria, Nova e Damaense, todos com 20. Em zona de descida, Águias da Mosgueira e Abóboda. Na 3ª Divisão Série 1, jornada 9, começamos pelo Arrodense 0, São Pedro 2. André Silva marcou aos 45 e André Matos aos 74. Na Venda do Pinheiro, o Arneiros venceu por 2-0. Minuto 29, Tomás Oliveira marcou e depois, aos 49, foi a vez de Wesley Abreu também conseguir marcar, dando assim o triunfo ao Arneiros por 2-0. No jogo transmitido pela AFL TV, o derby, Vilafranquense Castanheira 3-1. O autogolo aqui de Marcos Sousa foi o primeiro, depois Daniel Coelho marcou o segundo. Reduziu o Castanheira aos 74 por Gabriel Veloso. E depois do minuto 90, já bem depois do minuto 90, Luís Lopes de penalti fez o 3-1 final. O MTBA goleou o Montagraço, Gonçalo Oliveira fez o primeiro na primeira parte, depois todos os outros golos foram na segunda. André Alves aos 50 minutos, Marco Carracha aos 70 e 2 golos para lá do minuto 90. David Chaves fez o 4-0 e Martim Pereira fixou o resultado final em 5-0 favorável ao MTBA diante do Montagraço. Goleada também do Igreja Nova frente ao Alenquer. Alexandre Santos inaugurou o marcador aos 17 minutos, o único golo que foi conseguido na primeira parte. Na segunda, Rodrigo Silva dilatou a contagem para 2-0 e Leandro Brás fez o 3-0 no campo Domingos Pinto Jorge. Miguel Coelho aos 69 marcou para o Alenquer fazendo o 3-1, mas acabou por ser o Igreja Nova a conseguir mais 2 golos. Rodrigo Silva de penalti e depois ao minuto 85 Geraldo Bartolomeu fechou as contas em 5-1. Em Negrais 3-3, Josué Carvalho inaugurou o marcador de penalti aos 3 minutos. Mateus Marrucho aos 20 empatou para Freiria. E o Freiria passou para a frente aos 31, Pedro Bernardes. Aos 34, o empate, marcado por André Oliveira, 2-2 no marcador. E ainda na primeira parte, o Negrais passou para a frente. Marcou Diogo Amado, 3-2 ao intervalo. O 3-3 final foi de grande penalidade. Pedro Bernardes bisou e fez o 3-3. Pedra 2, Alcaínça 0, não tivemos acesso a imagens, nem do Livramento 1, a dos Cunhados 3. Olhamos para a classificação. Vilafranquense e Igreja Nova lideram com 20 pontos, seguidos por MTBA e Pedra, que têm
18 pontos. Vamos à Série 2 da terceira divisão, também jornada 9. O Tenente Valdez venceu o Belas por 4-2. O Belas entrou a ganhar, Venamir Name aos 7 minutos. Depois Sérgio Silva marcou de penalti aos 19 e aos 29 Gabriel Martins fez o 2-1 para a equipa do Tenente Valdez. Aos 43 mais um penalti, Sérgio Silva 3-1. Na segunda parte, Venamir Name, tal como Sérgio Silva, avisou também na partida e o golo final do jogo foi ao minuto 79. Um bis também de Gabriel Martins, 4-2. O Rio de Moro recebeu o Sanjoanense, ganhou por 3-2. O Sanjoanense entrou a ganhar, Lucas Carvalho. Só que aos 41, Rodrigo Monteiro empatou para o Rio de Moro. E de penalti, aos 45, Rodrigo Martins deixou o Rio de Moro a vencer ao intervalo. Aos 48, mais um golo para o Rio de Moro, por Rafael Pires. Vamos ver todo o lance. 3-1. Sanjoanense, depois aos 50 minutos, ainda fez o 3-2 através de Rogério Gomes, mas insuficiente para tirar pontos deste jogo. Algueirão 5, Ponte Frielas B 3. O Ponte Frielas B entrou a ganhar através de um golo de Renato Oliveira, logo aos 7 minutos. Empatou o Algueirão por Rudimílio Barbosa, 17 minutos de jogo. O Ponte Frielas B voltou para a frente aos 44 por Miguel Machado. 2-1 ao intervalo favorável ao Ponte Frielas B. Na segunda parte, Carlos Pinto aos 57 devolveu o empate ao marcador. Mas o Ponte Frielas viria a passar para a frente aos 69, fazendo o 3-2 por Gonçalo Gomes. A caminho do final, aos 80, Luís Bilro converteu o 3-3 e depois Mamadou Nediai aos 86 e aos 90 com 2 penaltis fixou o resultado final em 5-3 para o Algueirão. Arsenal 72-4, Bragandense 0, não tivemos imagens, também não recebemos qualquer imagem do Mercês 1, Montelavarenses 4, nem do Cultural 5, Despertar 1, Catujalense 0, Sintrense B 3, também não. E 1º de Dezembro C 2, Frielas 0, também não recebemos imagens. Na classificação lidera o Montelavarenses com 22 pontos, seguido pelo Sintrense B, que tem 21. Vamos já olhar para a série que falta, a série 3 da terceira divisão, jornada 9. Começamos pelo Técnico 0, Olivais 1, único golo da partida, Nuno Carapinha. O Operário de Lisboa também ganhou por 1-0 a União de Santos. Aos 78 minutos marcou Hélder Fernandes, dando a vitória ao Operário. Os Leões de Porto Salvo ganharam por 2-0 ao Mirantense. João Furtado, ao minuto 28, fez o primeiro. E Gelson Dias, de penalti, aos 45, marcou o 2-0, resultado final. O Algés também ganhou por 2-0 ao Estrela C. Carlos Afonso, aos 67, marcou o primeiro. E Martim Gonçalves, aos 88, deu a vitória ao Algés, frente à equipa C do Estrela da Amadora, por 2-0. Casa Pia 1, Malveira da Serra 3, primeiro golo para o Casa Pia, João Anjos, depois o empate de penalti por Francisco Reis ao minuto 52, 67 minutos, golo de Pedro Nogueira, cambalhota no marcador para o Malveira da Serra e o 3-1 final aos 86 minutos por Ailton Gomes, vitória do Malveira da Serra. O Lisboa SC
perdeu por 3-0 com o Olivais Sul, por não ter jogadores suficientes. Salesianos de Lisboa 1, Porto Salvo 2, não tivemos acesso a imagens, nem do Estoril B 0, Associação da Torre 2. Na classificação, o Operário Lisboa lidera com 22 pontos, seguido de Leões de Porto Salvo e Casa Pia, que tem 19.